Capítulo 141. Uau, Vuf. Lindie ouviu uma voz tão cruel e aterrorizante atrás da parede, e virou a cabeça para olhar com uma expressão delicada. Então eu vi uma longa cauda peluda projetando-se da parede, sacudindo-a, depois retraindo-a, e depois de um tempo, ela foi substituída por uma curiosa cabeça peluda cinza esbranquiçada. As duas orelhas erguidas, a língua saliente respirando em alta frequência, os olhos azuis claros parecem estar cheios de desprezo feroz, a cauda balançando para cima e para baixo de um lado para o outro e as garras levantadas de vez em quando, tudo parece exalar um forte desejo de desmantelar o desejo familiar, mas os olhos retos revelaram um olhar de fofura. Obviamente, este é o famoso, vamos lá, diretor do escritório de demolição, e, Erra, na lenda. Husky. Como um dos 3 idiotas do trenó, em certo sentido, esta é realmente uma fera muito assustadora. Além disso, a altura do ombro deste atingiu 1 metro, que é o dobro do tamanho de um husky normal, e parece mais um lobo, o que é muito blefe à primeira vista. No entanto, o husky siberiano é uma raça de cachorro primitiva antiga. Seu sangue é muito próximo ao de um lobo. É estranho que não se pareça com um lobo. Até mesmo os lobos que aparecem em muitas séries de TV são na verdade interpretados por huskies. Mas os olhos bobos ainda expuseram sua natureza fofa. Lindie olhou para o husky, que parecia surpreendentemente destrutivo, e se virou para Wild e perguntou: "É isso que você colheu na rua 52?" Wild assentiu solenemente e podia sentir claramente o poderoso poder espacial condensado na elegante, suave e explosiva besta dos sonhos branco-prateada à sua frente, como um pequeno buraco negro, contendo enorme energia. Não há dúvida de que este é o verdadeiro lobo na quadra vazia. Eles podem viajar livremente pelo tempo e espaço infinitos para capturar qualquer sopro leve, rastrear e caçar qualquer criatura em que estejam interessados, até que morra ou escape do rastreamento por algum meio. Sim, foi para isso que fui para a 52 ND Street. Wild estava um pouco orgulhoso. Embora houvesse um elemento do comando do chefe Lin nele, e o método de sacrifício fosse adotado, ainda era sua criação mais bem-sucedida e de mais alto nível até agora. O nível deste lobo da corte vazio é um nível de destruição genuíno. Isso mesmo, no mesmo nível do próprio Wild. Embora ainda esteja em sua infância e suas habilidades ainda não sejam perfeitas, então não pode atingir totalmente o nível de destruição, mas enquanto continuar a ser alimentado com a carne e o sangue do extraordinário, mais cedo ou mais tarde se tornará a maior ajuda de Wild. Mas o mais importante agora é assinar um contrato de alma com ele, para que possa se tornar completamente seu familiar. Wild se aproximou, ajoelhou-se e tocou a testa do lobo da corte vazia com a mão, e colocou a outra mão na parte de trás da cabeça, zombando da leve luta de usar éter para segurar o lobo gigante. No entanto, o processo foi mais tranquilo do que o esperado, e nenhuma das situações perigosas esperadas ocorreu. Na verdade, depois que esse cara nasceu, ele pareceu ficar agitado no começo, e então rapidamente entrou em um inexplicável estado de bancar o idiota. Temo que seja porque o chefe Lin está aqui. O mago das trevas pensou consigo mesmo, quando o contrato foi estabelecido, ele de repente entendeu por que o lobo na corte vazia estava nesse estado. O tremor sutil e imperceptível, os olhos rígidos, as patas que não podem ser levantadas e o rabo abanando, tudo representa, ele está com medo e com medo. Este caçador de sonhos aterrorizante e cruel nos corações dos outros estava realmente com medo do jovem oposto, como se ele fosse morrer se chegasse mais perto e quisesse fugir imediatamente. O coração de Wild tremeu, e ele acariciou o pelo do pescoço do lobo no pátio vazio para confortá-lo um pouco, e ele se tornou mais firme em seu palpite sobre o 2 em 1 de Lindie. Lindie viu Lao Wang acariciando gentilmente o husky, e o sorriso gentil no rosto do velho, e ele ficou aliviado e compreendido. Oh, parece que Joseph entendeu completamente mal. Lao Wang ficou na rua 52, mas na verdade foi buscar cães vadios.
Quero me juntar ao banquete de sangue porque quero que esses criminosos encontrem o verdadeiro significado da vida e os levem à livraria para tomar canja de galinha. A vida desse velho solitário e indefeso, deficiente e de ninho vazio, está finalmente melhorando agora. Ter um animal de estimação novamente e ter um ideal novamente, é como rejuvenescer a segunda primavera da vida. Lao Wang deve estar muito feliz. Lin Jie olhou para a moeda em sua mão e hesitou. Lao Wang finalmente encontrou o que queria fazer, e finalmente superou a sombra de sua aparência, e queria sair para se comunicar com as pessoas e persuadi-las a serem gentis. Se ele parar agora, parece ser um golpe para a autoconfiança do velho Wang. Está finalmente melhorando, e ele não pode simplesmente frustrá-lo assim. Assim como Lin Jie estava pensando, ele viu o Wild caminhando com o Husky com grande dificuldade. Era difícil porque o Husky era obviamente muito resistente e continuava latindo, e queria recuar, mas Lao Wang só conseguiu agarrá-lo pela nuca e puxá-lo com força. Ok, espere, Lao Wang pode competir contra um Erha com sua própria força. Lin Jie ficou surpreso, seus olhos mudaram de repente, e ele olhou para Lao Wang com um novo olhar. Não é fácil. O lendário, deixar ir, é o dono de cães que andam com as pessoas, e o faraó pode realmente trazer o cão aqui à força. Ele é muito velho e forte. Parece que ele ainda não conhece Lao Wang bem o suficiente. Não é de se admirar que ele ousou correr para a livraria sozinho em uma manhã tão cedo da última vez. Acontece que sua aptidão física é tão boa. A opinião de Lin Jie sobre Lao Wang mudou drasticamente. Desse ponto de vista, seria bom se Lao Wang apenas entrasse em contato com o departamento de MLM do banquete de sangue. Talvez ele possa perguntar a Baen se há alguma maneira de ele proteger os outros. Wild empurrou o cão para o chão e gritou, Grade, não se mova. Os pensamentos de Lin Jie foram atraídos por Erha na frente dele. Ele estendeu a mão e tocou a cabeça do cão curiosamente, e disse com um sorriso, chama-se Grade. Que nome fofo! Wild assentiu e sacrificou a alma de uma pessoa gananciosa para dar ao lobo da corte vazia um caráter ganancioso e sanguinário. Ganancioso é o nome mais adequado. Sob o toque de Lin Jie, o Husky originalmente inquieto olhou fixamente por um instante, sentou-se no chão imóvel, até se esqueceu de retirar a língua e soltou um lamentável som de de sua garganta. Lin Jie se perguntou, este cachorro é bastante obediente. Embora ele ainda tenha um temperamento um pouco Erha, e seu corpo pareça assustador, na verdade ele é muito mais dócil do que se imaginava. Ele moveu a cabeça do cachorro 2 vezes, olhou para os olhos lamentáveis, indefesos e fracos de Husky e disse com um sorriso, haha, Lao Wang, seu cachorro é muito adequado como animal de estimação, com boa visão. Você realmente sabe brincar. Você é o único que chama o lobo do Destroyer Empty Garden de cachorro de estimação. Lin Jie estendeu a mão, com um sorriso amigável no rosto, apertar as mãos. Grade enrijeceu e esticou a pata levemente para colocá-la na mão de Lin Jie, então ele foi segurado firmemente e a sacudiu algumas vezes, então Lin Jie mudou sua mão novamente, por aqui. Grade não ousou falar, mas sentiu-se triste de coração, então esticou a outra pata e abanou o rabo pelo caminho. O lobo digno no pátio vazio se transformou em um cachorro de estimação. Wild contraiu a boca, virou a cabeça para olhar a paisagem e escolheu ignorar os olhos de Geride pedindo ajuda. O chefe Lin gosta muito de você, então aguente firme. Grade. Fim do capítulo. Capítulo 142. Lin Jie brincou com o Husky adotado por Lao Wang por um tempo, e sentiu que o cão era realmente dócil e conseguia executar bem os comandos humanos, o que significava que ele tinha sido treinado em primeiro lugar. Lin Jie especulou que Grid provavelmente foi criado por alguém antes, mas algo aconteceu depois e ele se tornou um cão de rua, e Lao Wang o adotou por acaso. A explosão na 52 ND Street afetou uma área tão grande. Estima-se que seu dono original sofreu algum infortúnio, e não há mais como mantê-lo.
Embora seja uma raça de husky, e seu tamanho seja bem grande, inesperadamente pode ser adequado para um velho como Lao Wang, e um tão grande provavelmente pode proteger Lao Wang bem. Lin Jie pensou sobre isso, e de repente olhou para a parede em choque, e entendeu o motivo do som de mastigação agora, e não pôde deixar de perguntar: Grade comeu aqueles tributos? Velho Wang, como você pode colocar carne na frente de um husky? Sim, inesperadamente, Wild assentiu e sorriu, essas foram originalmente preparadas para Grade. Lin Jie ergueu as sobrancelhas. Já que o próprio velho Wang tem essa consciência, parece que ele não precisa lembrá-lo. Mas pense nisso, o próprio Lao Wang também é uma pessoa muito calma, como ele não poderia fazer preparativos suficientes antes de adotar, ele deve ter investigado os hábitos dos huskies antes de tomar uma decisão. Isso é bom. Eu estava preocupado que você e seu novo animal de estimação estivessem em desacordo, mas parece que você já fez preparativos suficientes. Lin Jie esfregou a cabeça do cachorro de Geride novamente, recostou-se em seu assento e disse com um sorriso: o banquete de sangue não é fácil. O que você tem que tocar é apenas uma parte dele. Se você deve ir, é melhor levar Grade com você. Se necessário, não guarde rancor. Você pode entrar em contato com Joseph e deixá-lo resolver. Ele recentemente também está investigando o banquete de sangue com seus discípulos. De acordo com o que Lao Wang lhe disse antes, ele foi convidado por um grupo de caras que não tem nada para fazer o dia todo para festejar, então, na percepção de Lao Wang, o Blood Banquet deveria ser uma organização MLM composta por preguiçosos sociais. Mas na boca de Joseph, essa organização é uma organização criminosa perigosa, e ao falar com Claude antes, os gritos e explosões ao fundo sem dúvida mostraram o grau de perigo. Isso mostra que essa organização deve ter uma organização periférica como cobertura, uma cobertura ou para desenvolver novos membros, e uma organização central com forças armadas. Lao Wang é um linguista, e deve ser por causa de seu profissionalismo que o Blood Fist se interessou por ele. Talvez a outra parte precise de um especialista em decifrar códigos ou traduzir idiomas, Lin Jie imaginou. Dessa forma, o risco é realmente muito reduzido, mas você ainda tem que ser mais cauteloso. Wild pediu a Geride que se deitasse a seus pés, acariciando o ressentido lobo da corte vazia para um pouco de conforto, e depois de pensar por um longo tempo, seus olhos piscaram e disse: obrigado pelo seu lembrete, terei cuidado. Ele tinha acabado de se juntar ao banquete de sangue e, em um piscar de olhos, ele conheceu o assassino das sombras, e quase capotou na sarjeta e caiu sobre ele. Em relação à origem do assassino das sombras, ele tinha dois palpites em mente. Primeiro, porque ele induziu Harris a se sacrificar e deixou o lobo branco e a religião vermelha se matarem e morrerem juntos. Isso fez com que o homem por trás do ovo do espelho mágico se sentisse incontrolável, então ele decidiu enviar alguém para assassiná-lo. Segundo, o banquete de sangue percebeu que ele iria fingir se juntar, mas na verdade tinha outros planos, o que poderia fazer com que o banquete de sangue desmoronasse, então ele agiu primeiro. Na verdade, esses dois palpites não são contraditórios. Porque o banquete de sangue é muito provável, e também é um elo controlado por uma certa existência por trás da manipulação de tudo. Após o incidente do Ren-Egg, o banquete de sangue rapidamente retomou sua atividade, o que é uma das evidências, mas é apenas um palpite. Mas já que o chefe Lin falou, isso prova que esse palpite está correto. O chefe Lin repetidamente o lembrou de não ser imprudente, a energia do oponente pode ser maior do que ele imaginou, e o assassinato como desta vez pode aparecer novamente, ele precisa fazer preparativos suficientes ou esconder sua identidade. E já que Joseph está investigando o banquete de sangue, isso mostra que a Secret Ritual Tower presta muita atenção ao banquete de sangue, e acontece de ser um alvo muito bom para usar. Wild disse secretamente: o significado do chefe Lin é na verdade trazer desastre para o leste. Naquela época, o banquete de sangue será interrompido, os crentes serão atraídos, e então as notícias serão divulgadas para as pessoas na torre do ritual secreto,
para que tenham dor de cabeça. A torre do ritual secreto e o snipe do banquete de sangue. Quando os moluscos lutam, eles podem tirar vantagem do caos e colher os benefícios do pescador, e talvez eles possam pegar diretamente a mão negra nos bastidores. Que estratégia sinistra e sinistra, matar 3 coelhos com uma cajadada só. Como esperado do chefe Lin. Wilde admirou a previsão do chefe Lin e a situação geral, e ele também viu através de seus pensamentos. Seu ódio por Joseph era muito enraizado, e ele só queria reviver a amizade de coração para coração entre os dois, e até o usou para eles vão subconscientemente evitar isso, se eles realmente querem deixar de lado seus rancores. O Mago Negro disse reverentemente: eu ouço você, leve grade com você, e prossiga com cautela. Lindie disse solenemente: espero conseguir mais clientes, mas não quero perder você como um velho amigo. É difícil ver você viver. Não me deixe ver você morrer de novo. Wilde ficou tão comovido que disse apressadamente: nunca. Ok, não tão sério. Lindie sorriu, estendeu a mão para pegar a moeda e disse: deixe-me jogá-la novamente para ver como está sua sorte desta vez. Falar sobre isso é ver sorte, mas na verdade ele ainda pretende operar em segredo, para que o faraó tenha mais confiança. O coração de Wilde já estava entorpecido. A moeda do destino é uma ferramenta poderosa de conjuração de feitiços, mas ainda é fácil ativá-la de maneira tão contínua, mesmo no nível de Deus. Geralmente, quando essa habilidade é ativada, é necessário preparar um altar para consagrar a deusa do destino e orar devotamente. Após a ativação, ela consumirá uma grande quantidade de éter em um instante e cairá em um estado fraco. Como isso pode ser o mesmo que jogar uma moeda? Você é realmente uma dama da sorte, certo? Ah, é sorte. Parece que a viagem correu bem. Lindie olhou para o lado com o ponto vermelho na mão. Os dois se entreolharam e sorriram, a atmosfera era harmoniosa e tudo ficou em silêncio. O mestre apóstolo permite que você se encontre e conte sobre seus pecados. O garçom de túnica branca disse indiferentemente: obrigado. Vincent, manchado pela viagem, desenhou apressadamente um semicírculo no peito, mas o garçom virou a cabeça sem olhar para os lados e não prestou atenção nele. Ele retirou a mão envergonhado e olhou para a igreja abobadada à sua frente. Esta é a igreja Dome da 7ª Diocese e também é a residência do novo 7º apóstolo. Vincent saiu daqui há alguns dias e agora voltou aqui com o objetivo de pedir expiação. Quando Vincent olhou para este lugar, seu coração se encheu de admiração. No entanto, agora, ele ainda tem o Livro Sagrado do Sol em sua túnica de padre, e quando ele olha para esta magnífica igreja, seu humor é muito complicado. Apenas os crentes da lua podem existir na igreja, e todas as heresias serão punidas. A repulsa foi eliminada, mas o Código Sagrado do Sol estava são e salvo. Vincent estava cheio de pensamentos, e entrou na igreja. Fim do capítulo. Capítulo 143. Vincent entrou no templo silencioso com o Livro Sagrado do Sol, e perguntas em seu coração. Os vitrais cor-de-rosa ao redor dele deixavam entrar um pouco de luz, refletindo em seu manto de padre. Como era noite, ele ainda estava com a venda no rosto para evitar olhar diretamente para a lua. Uma vez ele sentiu que fazer isso era um temor necessário, para mostrar a humildade dos crentes e o preço que eles pagavam pela proteção e poder da lua. Mas agora, dúvidas cada vez mais profundas surgiram em seu coração. Os crentes devem de fato manter o temor de Deus, mas parece um pouco estranho que eles não consigam nem ver a verdadeira aparência do Deus em que acreditam. Eles acreditam na lua e cantam o nome da lua, mas, quem sabe se é a lua que eles adoram? Vincent suprimiu seus pensamentos blasfemos, que cresciam como ervas daninhas, respirou fundo, tentou acalmar sua mente, deixou de lado seus pensamentos e caminhou rapidamente pelo corredor reto até o lugar onde o 7º apóstolo morava. Antes do confessionário, a escala do templo na 7ª paróquia é muito grande. A cúpula alta simboliza a grandeza da teocracia.
Janelas coloridas e esculturas brancas podem ser vistas em todos os lugares, que são magníficas e requintadas. Há uma claraboia de cúpula redonda no topo, e o luar cai, para que todos que entram no templo possam sentir o presente da lua. A capela principal fica no centro da igreja, o suficiente para acomodar milhares de pessoas, e em ambos os lados estão as residências dos padres, e os apóstolos responsáveis pela diocese vivem no confessionário da igreja. Pessoas comuns não têm como acessá-la, apenas dignitários e somente padres da diocese podem entrar aqui. A Igreja da Cúpula é atualmente a religião laser mais conhecida, e também é a organização de seres transcendentes com os quais as pessoas comuns entram em contato com mais frequência. Na verdade, os apóstolos realmente receberam apenas seres sobrenaturais. A Igreja do Domo é composta pelo Papa, o Santo, os apóstolos, os evangelistas, os padres e os padres, freiras, e seu status é rebaixado em ordem. Entre eles, há naturalmente apenas um Papa, que é produzido por um oráculo. Há 2 santos, representando os lados claro e escuro da lua, e são responsáveis por transmitir o oráculo. Há 7 apóstolos, nomeados de acordo com as fases da lua. Eles são a lua nova, o primeiro quarto, a lua noturna, a lua cheia, o último quarto, a lua minguante e a lua escura. Eles têm seus próprios poderes. Onde Vincent está localizado é a paróquia onde o apóstolo da lua negra está localizado. Evangelistas vagam por aí, espalhando a crença da Igreja do Domo para todos que encontram. O trabalho que eles fazem não é diferente do dos padres, como se fossem padres enviados. A razão pela qual os evangelistas são superiores aos padres é porque eles são, na verdade, lutadores da Igreja Dome, ou seja, padres com experiência em combate. Comparados aos padres especializados em cura, os evangelistas são mais favorecidos por favores de alto nível. O padre, ao contrário, é mais como um produto defeituoso que perdeu algumas funções e só pode ser enviado para espalhar a fé para pessoas comuns. Quanto aos padres e freiras, eles eram transcendentes com habilidades inferiores. Embora houvesse mais deles, eles basicamente podiam ser ignorados. Vincent estendeu a mão e pressionou a porta de madeira da sala de confissão, hesitou por um momento e lentamente a abriu. Rancho, houve um leve som de abertura da porta, que se tornou mais claro contra o silêncio do corredor vazio. O confessionário é uma sala pequena, quase hermética, com apenas uma pequena janela no topo. O tênue luar prateado cai, cobrindo o apóstolo no manto vermelho parado bem na frente. A recém-nomeada apóstola da Lua Negra é uma senhora chamada Vanessa. Ela tem cabelos castanhos longos e lisos, um rosto suave e bonito, e os cantos da boca parecem estar sorrindo o tempo todo. Ela parece gentil e amável. Como Vincent, ela também está vendada, mas isso não impede que a aura pacífica atinja diretamente a alma. Este é o poder do apóstolo da Lua Negra, domínio silencioso. Claro, este é apenas um efeito superficial vazado. Depois que a habilidade real é ativada, simplesmente, é a técnica geral de silêncio, que desativa o éter em uma grande faixa, e não pode ser usado é simplesmente um grande assassino no campo de batalha. O apóstolo da Lua Negra anterior foi infelizmente martirizado e sacrificado quando saiu para lutar contra a invasão de bestas dos sonhos, então o santo e o papa resselecionaram um entre os evangelistas para fortalecê-lo e se tornar o novo 7º apóstolo. Vincent abaixou a cabeça ligeiramente, caminhou até a saudação e disse em um tom trêmulo e temeroso: Mestre apóstolo, eu sou culpado. Pouco depois de Vanessa assumir o cargo, foi a primeira vez que um padre veio se confessar e expiar seus pecados. Mas esse tipo de coisa é realmente comum, porque a crença na lua é geralmente extremamente devota, e muitas vezes há padres que não conseguem suportar o remorso por alguns pequenos crimes próprios, e escolhem se confessar aos seus superiores e implorar por perdão. Ela sorriu e disse suavemente: Padre Vincent, qual é o seu crime? Contanto que você escolha dizer a verdade à lua, sinceramente se arrependa e faça correções, e sempre seja vigilante em seu coração, a lua também lhe dará a mais misericordiosa tolerância.
Vincent está tão familiarizado com essas palavras, ele costumava dizer isso aos crentes antes, mas agora ele se tornou o alvo de ser dito, sentindo-se um pouco estranho por um tempo. Ele dissipou essas emoções e se concentrou em atuar. O dono da livraria estava certo. Ele não podia se permitir mostrar hesitação. Como um padre que confiava completamente na igreja, ele tinha que relatar esses fenômenos anormais imediatamente e com sinceridade para não ser descoberto. Vincent disse de acordo com o roteiro original, eu me sinto muito desconfortável recentemente. A expressão de Vanessa mudou, e os cantos de sua boca levantada se curvaram ligeiramente para baixo, inquieto. Vincent disse com medo no rosto, sim, ansiedade. Muitas vezes me sinto ansioso, irritado, incapaz de meditar em silêncio, tenho dificuldade para respirar e até tremo por todo o corpo, e muitas vezes tenho alucinações auditivas, alucinações visuais. Espere. O leve sorriso de Vanessa permaneceu inalterado. Padre, isso não é uma coisa pecaminosa. Vincent balançou a cabeça rapidamente. Por favor, me escute, pensei que era só porque eu estava muito ocupado ultimamente, mas na verdade, a situação é muito mais séria do que eu imaginava. Ele primeiro descreveu os sintomas em detalhes, e então disse com apreensão, Mestre Apóstolo, eu vi a lua em uma alucinação. Eu sou culpado. Rosto de Vanessa mudou de repente, seus olhos congelaram, mas então ela mudou de volta para um olhar amável, e disse suavemente, você viu a lua. Tem certeza que o que você viu era a lua? Isso, eu nunca vi antes, mas pelas descrições de outras pessoas, deve ser a lua, e está na água. Vincent perguntou, Mestre Apóstolo, o que devo fazer? Eu não sou piedoso o suficiente. Vanessa sorriu e disse, está tudo bem, isso é apenas sua ilusão, não é a lua real, é apenas sua imaginação, você nunca viu? Relaxe, o que você precisa é de um bom descanso. A propósito, você deve ser um dos aplicadores do cérebro da lua sagrada emitidos há algum tempo. Se você se sentir desconfortável, use-o mais. Acho que você deveria ter sentido seu efeito e sentir que não é piedoso o suficiente. Se sim, deixe que o leve a bênção da lua. Vincent fingiu ser persuadido com sucesso, conversou com Vanessa por um tempo e então saiu agradecida. Vanessa o observou sair, o sorriso em seu rosto desapareceu imediatamente e disse friamente, chame os registros de vigilância de Vincent, como ele está ultimamente. O atendente ao lado dela apareceu de repente e respeitosamente entregou um pedaço de cera branca para Vanessa. Vincent não esperava que o clero que foi agraciado com o cérebro da lua sagrada tivesse sido secretamente monitorado através do emblema sagrado. Fim do capítulo. Capítulo 144. A reação adversa de Vincent ao Holy Moon Brain é essencialmente porque sua compatibilidade com a lua é muito alta. Após o uso contínuo, a inspiração é diretamente elevada rapidamente, e esse é o fenômeno de ver a lua. Isso é realmente normal. E ele também tomou a iniciativa de relatar. A possibilidade de suspeita é relativamente pequena, mas o assunto é importante, e devemos ter cuidado, então devemos garantir que sua anormalidade não seja descoberta por outros. Vanessa ponderou, pegou o pequeno pedaço de estanho entregue pelo atendente e então empurrou o último para trás. Ela estendeu sua mão branca e esbelta para limpar levemente, o pavio da vela foi aceso, e a chama bruxuleante levantou fumaça branca, que gradualmente se torceu e formou uma cortina branca. A maioria dos sacerdotes de nível inferior da Igreja Dome não sabe que o emblema sagrado fundido com parte de suas almas não é apenas sua melhor ferramenta de conjuração de feitiços, mas também um monitor para o nível superior monitorá-los. Contanto que você tenha sido batizado e tenha o emblema sagrado, você definitivamente será incluído no alcance do monitoramento, e suas palavras e ações não podem escapar do controle da classe alta. A cera branca na mão de Vanessa foi derretida novamente do molde usado para lançar o emblema sagrado. O material é especial e tem uma conexão misteriosa com o emblema sagrado. Enquanto você queima a cera branca, você pode ver tudo o que a pessoa sob vigilância experimentou.
Claro, é a perspectiva do emblema sagrado. Portanto, em circunstâncias normais, os emblemas sagrados devem ser usados no peito ou segurados na mão. Vanessa recitou a oração, e uma imagem ligeiramente trêmula e fraca apareceu de repente na cortina. Relativamente falando, a decoração da igreja simples, a multidão de orações e um ângulo de visão ligeiramente mais baixo, há uma mão masculina na cabeça do crente. A voz gentil de Vincent pode ser ouvida dela, e ele pode ser ouvido cantando escrituras. Virando-se novamente, há uma imagem de correr na estrada, vindo a esta igreja para visitar o novo apóstolo da lua negra, ou seja, Vanessa, e a imagem de exorcizar espíritos malignos está misturada a ela. Estas são imagens de Vincent lidando com várias coisas na pequena igreja da paróquia todos os dias. Elas são comuns e sem valor. Com um pensamento em mente, Vanessa congelou na última mensagem de texto da comissão, que era a comissão de matar demônios do dono da loja audiovisual, Colin. E então houve outra cena de correria. No final, o padre veio à loja audiovisual. Depois de meditar à noite, ele teve uma leve dúvida sobre seu estado, mas ainda assim foi à livraria para concluir a tarefa. Até que o ângulo de visão se mova para cima, e a aparência de uma livraria dilapidada apareça na tela, tudo ainda está bem normal. E esta livraria é ainda mais normal, parece uma livraria simples e comum. Vanessa franziu a testa, depois relaxou e não conseguiu deixar de pensar, talvez eu estivesse me preocupando demais. Vincent apenas absorveu o cérebro de Cheng Yui muito rápido por causa de seu físico, e a inspiração foi muito anterior à obediência, então ele apenas levou a situação atual. Deixe-o usar mais algumas vezes, depois de um longo período de ingestão, deve atingir um equilíbrio. Assim que ela estava pensando sobre isso, a cena que ela olhou para cima se transformou em uma livraria. A primeira coisa que chama a atenção é o velho piso de madeira da livraria, então ele sobe e se torna o balcão e os bancos ao lado do balcão, e finalmente o dono da livraria sentado atrás do balcão. Vanessa ficou surpresa. Ela piscou os olhos com força, suas pupilas se contraíram bruscamente, para ter certeza de que não estava enganada. A pessoa sentada atrás do balcão, não, isso não é humano de forma alguma. Aquele que está sentado é claramente uma silhueta negra desconhecida com um contorno humano. Um arrepio quase correu das costas para o céu, e Vanessa não pôde deixar de dar um passo para trás, seu coração batia descontroladamente, suas têmporas latejavam, seus olhos ainda estavam fixos na imagem à sua frente. O que exatamente está acontecendo? Como se não tivesse notado nada, Vincent foi conversar com a sombra escura, riu e riu inconscientemente, e foi imediatamente reconhecido como um padre, e foi arrastado para o contato com a gárgula e a semente do desejo à força como um aviso. Isso mesmo, esta livraria aparentemente comum acabou sendo como uma caverna mágica, cheia de monstros de alto nível por toda parte. Vincent podia reconhecer claramente essas coisas, então ele não conseguia evitar gritar de medo, mas ele ainda não percebia o que estava enfrentando o tempo todo. Vanessa viu a sombra escura em forma humana agarrando o pulso de Vincent e apertando-o. Quando a distância entre os dois lados estava infinitamente próxima, ela não pôde evitar, mas seu coração pulou na garganta. Porque no campo de visão cada vez mais próximo, a escuridão sem fim é como um abismo sem fundo, constantemente caindo e se mexendo, vagamente, parece que há milhares de olhos nela que estão constantemente piscando, assim como o universo da galáxia, e há os tentáculos se contorcendo espremidos juntos, como se fossem se expandir a qualquer momento, saindo da silhueta desta figura humana. Não, não, eu vou morrer, não consigo ficar parado, tenho que lutar. Vanessa gritou em seu coração, ela acreditava firmemente que isso era algum tipo de ilusão de conjuração, e ativou vigorosamente o domínio silencioso, tentando congelar todo o éter ao redor em silêncio. No entanto, seu poder tinha acabado de ser ativado, todos os olhos estavam fixos nela neste momento, os tentáculos invisíveis estavam pegajosos e escorregadios, esfregando e apertando os tornozelos e pescoço, uma sensação de sufocamento surgiu espontaneamente.
As mãos e os pés de Vanessa estavam frios, todo o seu corpo estava rígido e ela não ousava se mover. Em comparação, aquelas gárgulas e sementes do desejo no balcão não eram nada, embora essas duas sozinhas tivessem assustado Vincent até a morte. Na imagem, Vincent e a silhueta humana ainda estão se comunicando. As palavras trocadas entre os dois foram distorcidas por forças invisíveis em vozes agudas e barulhentas, mas podia-se ver que Vincent parecia ter aprendido algo e ficou muito animado. Finalmente, um livro foi entregue a Vincent. Os olhos de Vanessa foram atraídos pelo livro, e quando ela estava prestes a ver o título, as restrições em seu corpo desapareceram em um instante, o poder foi ativado, a vela foi apagada e a imagem foi cortada imediatamente. Campo silencioso, as posições se espalharam, e todos os éteres ativos ao redor ficaram quietos. Apenas a respiração pesada de Vanessa era óbvia. Seu rosto estava pálido e ela estava incerta. O que diabos é isso? Uma besta dos sonhos, um monstro? Ou, heresia? Depois de um longo tempo, a firme crença de Vanessa na lua recuperou sua mente, ela se acalmou um pouco, fechou os olhos e os abriu novamente. Mas não importa o que aconteça, Vincent, esse cara deve ter notado algo. Ele foi ordenado a testá-lo, e aquele livro sempre me deu uma sensação de desconforto. Devo agir. Uma luz fria brilhou nos olhos de Vanessa, e então ela chamou o garçom. O garçom se ajoelhou no chão respeitosamente. Ela estendeu a mão e acariciou o cabelo do garçom, mostrando um sorriso extremamente gentil e contagiante, e disse suavemente: Riemann, vá, mate-o para mim, pegue aquele livro, não deixe rastros, não mostre uma pequena falha, assim como antes. Os olhos do atendente estavam cheios de obsessão, refletindo o rosto lindo e gentil de Vanessa. Ajoelhou-se lentamente, beijou o peito do pé de Vanessa e disse com entusiasmo: Eu irei, é uma honra servi-lo, eu missão e busca ao longo da vida. Vanessa assentiu, observou o garçom desaparecer, caminhou até o espelho d'água no canto da sala de confissão e estendeu a mão para desenhar um círculo. Entre as ondulações, um velho em uma túnica platinada deslumbrante estava rezando, abriu os olhos e disse: O sétimo apóstolo, qual é o problema? Mestre Papa, há um relato de situação anormal. Fim do capítulo. Capítulo 145. Chame. Vincent saiu do confessionário, olhou para o longo corredor escuro à sua frente através do olho da lua, e deu um suspiro de alívio. A julgar pelo desempenho de Vanessa, ele não deveria ter mostrado nenhuma falha agora. O caráter da recém-nomeada Vanessa é realmente muito duro e severo. Dizem que ela será retaliada, agirá vigorosamente e sua tolerância é basicamente zero. Se Vanessa tivesse descoberto a suspeita e a rebelião em seu coração agora, ela teria pedido a alguém para selar o confessionário imediatamente e, em seguida, chamado diretamente os evangelistas da igreja para silenciá-lo, a fim de evitar que o problema cerebral de Sheng Yue estivesse envolvido. Toda a coisa da reputação da igreja se espalha. Mas agora, Vanessa não fez isso, mas em vez disso o confortou e pediu que ele usasse mais o Sheng Yue Bren, indicando que ela não encontrou os pensamentos hesitantes de Vincent, mas foi enganada a pensar que ele realmente vinha relatar por causa do pânico interno. Mas, ao mesmo tempo, esse tipo de reação basicamente mostra que há um problema real com o cérebro de Sheng Yue. Não há muitas pessoas como ele, e Vanessa é muito habilidosa em lidar com isso. Quando ela respondeu agora, domínio silencioso já havia sido ativado, e ela estava tentando usar seu poder para tornar Vincent obediente. No entanto, ela não esperava que quando seu contato de poder com Vincent fosse descoberto, o padre ficasse em transe por um momento, e imediatamente sentiu que o livro sagrado do sol, em seus braços absorveria as flutuações etéricas de Vanessa. Sim, deixe-o acordar. Os pensamentos de Vincent afundaram. Parece que o dono da livraria está certo. Eles podem ter sido enganados por muito tempo. Mas Vincent não escapou de todo o seu passado, e ele ainda tem a sensação de que não pode aceitar o colapso da igreja em que acreditava desde criança.
Ele hesitou em seu coração, se ele contasse a verdade a todos, ele seria capaz de fazer isso, ele seria capaz de suportar as consequências. Vincent estava em uma confusão e não sabia o que fazer a seguir. Ele escolheu viver na residência do clero em ambos os lados da igreja próxima, e decidiu se contentar com isso por uma noite e pensar em contramedidas amanhã. Esta noite, ele se revirou e finalmente adormeceu exausto de preocupação. Em seu sono, Vincent estava nebuloso, como se tivesse entrado em um sonho traiçoeiro e magnífico. A seus pés havia um lago infinito e calmo, e a noite aveludada se refletia na água, e o rio de estrelas do outro lado era extremamente brilhante, enquanto a garota de vestido preto parada na frente dele não tinha rosto, mas o sol e a lua estavam suspensos em suas mãos planas. Por alguma razão, ele sentiu que essa garota era um tanto familiar, como se a tivesse visto em algum lugar antes. Mas logo a atenção de Vincent foi atraída pelo pequeno sol e lua. O sol é como uma bola de fogo escaldante e deslumbrante, na qual inúmeras explosões de alta energia ocorrem e aniquilam, e a vitalidade e o poder crescentes correm para o rosto, quase sufocando. A lua é quieta e pacífica, exalando um toque de brilho suave, acalmando os corações das pessoas. Mais importante, todas elas parecem ter sua própria vitalidade, dando às pessoas a sensação de crescimento contínuo. Isso é completamente diferente do poder da lua pálida e silenciosa que Vincent sentiu antes. Seria bom se não houvesse comparação, mas uma vez que há uma comparação, o poder divino da lua que eu senti no corpo antes até dá às pessoas uma sensação fria e úmida, como se estivesse coberto de musgo e mofo, o que é nojento. O escolhido, você finalmente está aqui. A garota disse levemente. Vincent estava um pouco atordoado, essa cena já era mágica, e a palavra, escolhido, pareceu atingi-lo com um martelo pesado. A única coisa que ele podia contar como selecionado era o fato de ter lhe vendido o Livro Sagrado do Sol, pelo dono da livraria. E não sei se é ilusão dele, sempre sinto que a garota parece um pouco rígida quando fala, como se tivesse acabado de aprender as falas e não fosse muito proficiente. Mas neste momento Vincent não teve tempo para se preocupar com esses detalhes, ele perguntou com alguma trepidação, quem é você? Onde é esse lugar? O que você quer fazer? A garota disse, você não precisa saber meu nome por enquanto. Esta é minha terra dos sonhos, meu território. Eu te puxei porque temos um inimigo em comum. Sinta com seu coração, e você saberá a resposta. O inimigo comum só pode ser a lua. Existem duas luas, a igreja Dome acredita em uma, e aqui está na sua frente, uma verdadeira e uma falsa. Será que a garota na sua frente é o verdadeiro Deus da lua? O instinto e o pensamento de Vincent lhe disseram isso, mas seu olhar foi completamente atraído pelo sol na mão da garota, e um forte desejo soou em seu coração. Ele quer tê-lo, para mim. Pensando nisso, Vincent estendeu a mão, e as pontas dos seus dedos tocaram instantaneamente a temperatura quente do sol, e então lenta e irresistivelmente segurou o sol firmemente em sua palma. O olhar da garota pareceu permanecer calmo, e ela lembrou, lembre-se, não há como voltar atrás para você. Ele entende que isso é uma coisa muito perigosa, mas ele não consegue se controlar. O corpo pareceu ser puxado por alguma força sem autorização, e todo o sol foi trazido. Bum! A temperatura escaldante espalhou-se das pontas dos dedos para todo o corpo, e a alta temperatura como uma explosão varreu, e a luz branca deslumbrante expandiu-se rapidamente no campo de visão, engolfando tudo. Vincent sentiu como se tivesse se tornado o sol, emitindo luz e calor infinitos. Heyman seguiu Vincent secretamente até o quarto onde os padres estavam descansando. Para estar do lado seguro, ele primeiro se escondeu por um tempo, e somente depois de confirmar que Vincent havia adormecido ele apareceu e tirou a adaga venenosa de sua manga. Ele se escondeu, silenciosamente se aproximou do padre adormecido, e então habilmente levantou a adaga, uma luz fria e cruel brilhou em seus olhos. Isso é tudo para o apóstolo, para a igreja e para a grande lua.
Toda vez, Heyman sempre dizia isso a si mesmo antes de fazer um movimento. Mas desta vez, quando ele estava prestes a esfaquear a adaga, o livro sagrado do sol, nos braços de Vincent de repente explodiu em luz. Heyman parou de repente, antes que tivesse tempo de reagir. O poder divino da lua em todo o seu corpo foi instantaneamente aceso, transformando-se em uma temperatura inimaginavelmente alta, queimando sua carne e roupas. Bum! A adaga em sua mão caiu no chão com um estrondo, e então ele gritou de dor, como uma tocha, queimando-se intensamente, nas chamas distorcidas. Os buracos formados por seus olhos o faziam parecer um visitante do inferno. Vincent acordou de repente e abriu os olhos. A primeira coisa que viu foi um cadáver completamente carbonizado nas chamas, e então um mar de chamas vermelhas brilhantes ao redor. Uau! A casa desabou, e Vincent pulou de surpresa, e reconheceu que as roupas deixadas no cadáver na frente dele pertenciam aos atendentes do apóstolo da lua negra que o receberam na porta. Ataque inimigo! Ataque inimigo! Ouviu-se um grito alto do lado de fora, e o som de passos caóticos se aproximava cada vez mais. Fim do capítulo. Capítulo 146. Houve um incêndio repentino, e em pé na frente dele estava o corpo carbonizado de um servo do apóstolo da lua negra, e os padres que ouviram o movimento do lado de fora gritavam: ataque inimigo! Como uma vítima que foi forçada a participar da conspiração da igreja, ele relatou sua reação anormal aos seus superiores como um teste, e ele também tinha uma cópia do livro sagrado do sol em seus braços que era considerada heresia o suficiente para causar a morte. Neste caso, o que devo fazer? Claro que corri. Após um momento de pânico, Vincent de repente se acalmou e tomou uma decisão decisiva. Antes que os padres chegassem, ele se virou e correu para a janela da sala, abriu a janela e pulou para fora. Nesta situação, havia apenas ele e seu assistente na cena, um estava vivo e o outro morto, e havia uma adaga no chão. Uma pessoa normal inventaria uma conspiração em sua cabeça, e ele quase não conseguia explicá-la. E a razão pela qual esse atendente apareceu aqui, Vincent já entendeu. Vanessa deve ter adivinhado algo agora mesmo, ou ela não queria deixar de lado nenhuma incerteza, então ela simplesmente enviou alguém para matá-lo. Está tudo acabado para ele. Portanto, é evidente quem Vanessa irá favorecer, contanto que ele seja pego, há apenas um beco sem saída. Só resta uma escolha, que é correr. Bum! Onde está a pessoa? Ela fugiu. Vincent pulou da janela, caindo de vergonha, e quando ele cambaleou para fora do mar de chamas, ele ouviu o som da porta sendo aberta atrás dele, assim como o som de uma armadura de metal se movendo. Ele olhou para trás, e a casa estava completamente desabando. Do lado de fora da porta estavam todos os evangelistas vestindo armaduras prateadas, cobertas com um pano branco com fases da lua e segurando espadas longas. Havia pelo menos uma dúzia deles. Os olhos frios atrás do capacete do líder olharam para Vincent através dos cadáveres queimados dos servos que se transformaram em cinzas e as chamas furiosas, e então ele levantou sua espada e gritou alto: o servo Heyman foi morto, o incendiário está aqui. Então, é o padre apóstata Vincent. Persiga-o rapidamente. Todos ouvem a ordem, e o destacamento cerca pelos flancos, e informa todos os padres e a Inquisição da 7ª Diocese para bloquear a diocese e matar os hereges. Droga! Eles estão vindo atrás de mim. Vincent estava assustado e com raiva. Enquanto corria e rastejava, aplicando vários buffs mágicos em si mesmo, ele secretamente amaldiçoou Vanessa por ser implacável. O pé da frente ainda estava falando com ele com um sorriso gentil no rosto, e o pé de trás enviou Heyman para assassiná-lo. Se Heyman tiver sucesso, então tudo ficará bem. Afinal, Vincent é apenas um padre comum, sem status ou habilidade. Seria muito normal que tal pessoa morresse no processo de eliminação de demônios. E Vanessa, que é a apóstola da Lua Negra, tem 10.000 maneiras de encobrir a verdade, para que todos o esqueçam completamente. Além do mais, atrás dela pode estar a igreja inteira.
Se Heyman infelizmente falhar e for contra-morto, ela imediatamente o espancará e pedirá aos evangelistas que o matem na hora primeiro, e então o tratarão como uma heresia apóstata. De qualquer forma, não importa o que ele fizesse, era uma sentença de morte no final. Era difícil imaginar que durante o curto período de contato com ele agora, Vanessa já tivesse feito um layout infalível para matá-lo, essa formiguinha. Talvez a única coisa que excedeu as expectativas de Vanessa foi o livro sagrado do sol, que estava constantemente emitindo luz e calor de seus braços. Depois que o dono da livraria me disse para encontrar qualquer anormalidade, fui imediatamente relatar a ele. A propósito, a garota do sonho agora é um pouco como a assistente da livraria. Será que isso também estava na expectativa dele? É o arranjo dele? Neste caso, o sonho agora, entregando o sol em minhas mãos, está implicando o poder da escritura do sol. É esse poder que salvou minha vida da adaga de Heyman e desencadeou este incidente. Fogo caótico. Vincent tropeçou e se levantou envergonhado, percebendo que havia se tornado um peão neste jogo de figurões, talvez sortudo ou talvez azarado. Vanessa facilmente entendeu suas ações, mas o dono da livraria já havia antecipado as ações de Vanessa antes que tudo acontecesse. Não, talvez o que ele realmente viu fosse o propósito de toda a igreja. Tremendo, Vincent segurou firmemente a escritura em seus braços, olhou para o mar escaldante de chamas à sua frente e ouviu o som de armaduras tremendo quase de todas as direções. Uma sensação de crise e tensão surgiu em seu coração, fazendo com que todas as suas costas tremessem. Era suor, e meu coração batia descontroladamente. A força do evangelizador o superava em muito, se não fosse pelas chamas furiosas o bloqueando, ele não seria capaz de correr alguns passos. Era o livro sagrado do sol, em seus braços que estava exalando calor intenso e poder infinito, separando os dois lados das chamas, permitindo que Vincent ignorasse o mar de chamas e passasse suavemente. O mar de fogo se tornou um grande obstáculo para eles, mas para Vincent, era desimpedido. No entanto, o evangelizador já completou o cerco e está estreitando o cerco. Se ele não conseguir passar, ele ainda será capturado e executado como um herege. Vincent era apenas um padre comum antes. Ele nunca tinha visto uma cena dessas antes. Ele cerrou os dentes e correu por um tempo. Agora suas pernas estão um pouco fracas e todo o seu corpo está tremendo. Há centenas de evangelistas somente na 7ª paróquia, variando de nível anormal a nível de pânico, e qualquer um que saia pode matá-lo mais de 10 vezes. A Inquisição é uma existência extremamente aterrorizante. As 7 dioceses irão bloqueá-lo e caçá-lo. Este é simplesmente um beco sem saída. Os olhos de Vincent quase escureceram, ele tremeu por um tempo, e então olhou para a escritura em sua mão firmemente. Os livros grossos e solenes exalam luz dourada brilhante, formando um suporte esférico, que está constantemente piscando neste momento, como se uma força enorme estivesse prestes a se mover, preparando uma tempestade. Ligue, ligue! Que voz estava chamando no escuro? Vincent respirou fundo, sorriu amargamente, ele não tinha escolha alguma. O padre respirou fundo, estendeu a mão e pressionou a borda da página, e lentamente abriu a primeira página. Ao mesmo tempo, os evangelistas romperam o mar de chamas, cercaram-no no meio e formaram uma formação, apontando para ele com espadas e lanças brilhando com luz fria. O líder levantou a mão direita e acenou para baixo sem qualquer hesitação: mate-o. A espada e a arte divina vieram num piscar de olhos. Vincent abriu o livro sagrado do sol, e a luz deslumbrante floresceu instantaneamente. As páginas se moviam automaticamente sem vento, e as estranhas palavras douradas no livro se separavam das páginas, flutuando linha por linha, e o cercavam. O poder do livro era avassalador, infundido em seu corpo. O tempo pareceu parar. Vincent sentiu que todo o seu corpo estava queimando, sua pele e carne pareciam ser terra queimada, seu sangue era como magma, seus olhos estavam escaldantes e ele estava com uma dor excruciante. Seu corpo era como um vulcão que poderia entrar em erupção a qualquer momento, mas não havia canal.
Na depressão, ele pensou no sol que segurava firmemente em sua mão no sonho. Assim que o pensamento surgiu, de repente senti um calor na minha mão. Quando a levantei, vi uma pequena bola de fogo ardente como o sol. Luz distorcida e chamas estavam continuamente saindo da palma da minha mão, tornando a bola de fogo ainda maior. Vincent relaxou por todo o corpo, sentindo que havia encontrado um avanço. Todo o poder imediatamente fluiu em direção ao sol, em sua mão, ficando cada vez maior. Os evangelistas olharam horrorizados para o centro das mãos levantadas, eréticas, a bola de fogo como o sol continuou a se expandir, e flutuações de poder aterrorizantes emanaram dela. 1 metro, 3 metros, 10 metros, o sol deslumbrante que excede a altura do prédio de 3 andares está brilhando, iluminando a noite. Nível anormal, nível de pânico, até, nível de destruição. Denlang, Donglang. As armas nas mãos dos evangelistas caíram no chão, e alguns até não conseguiram evitar, mas começaram a tremer e recuar. Vincent, que estava flutuando no ar, estava completamente cego e estava cheio de luz branca brilhante. Sua pele estava rachada e sangrando. Olhando para a bola de fogo, ele de repente se sentiu extremamente aquecido e à vontade em seu coração, e gritou roucamente: "Louvado seja o sol!" Como se respondesse ao seu chamado, o enorme sol de repente encolheu, parou e então explodiu, com luz e calor infinitos saindo, varrendo tudo. Os evangelistas foram os primeiros entre eles, instantaneamente envoltos em luz vermelha, e instantaneamente transformados em cinzas em meio a gritos. Depois, o campo de força esférico foi engolido por chamas e alta temperatura, expandindo-se em todas as direções como um tsunami, empurrando-o para baixo, apagando tudo o que existia no chão. É assim que é. Suspeito que a livraria seja um reduto de um deus maligno herege, e ele descobriu as pistas do cérebro da lua sagrada, e quer usá-las para abalar a crença da lua. Entendo, você continua prestando atenção, esta livraria não é simples, e precisa de um plano de longo prazo, lembre-se, tome cuidado primeiro. Sim, Vanessa assentiu respeitosamente, e quando a imagem no espelho d'água desapareceu, ela ouviu o atendente relatar que o assassinato de Raymond falhou, e que Vincent parecia ter poderes ocultos. Mas ela não levava explosões e incêndios a sério. Na opinião dela, já era o limite para um padre de nível anormal matar Raymond. Como seria possível fazer ondas novamente? Vanessa sentou-se no assento em frente ao confessionário, com o rosto erguido e os olhos semicerrados, esperando as notícias dos evangelistas. Bum! De repente, todo o prédio tremeu levemente. Vanessa apenas se levantou surpresa e sentiu uma flutuação de poder destrutivo. Todas as janelas da igreja se iluminaram com uma luz vermelha deslumbrante e então todas se estilhaçaram. A enorme força o campo destruiu todas as paredes e pilares, e o campo de visão foi preenchido com fogo e luz. O que aconteceu? A tez de Vanessa mudou drasticamente, e ela ativou seu poder instantaneamente para silenciar o éter ao seu redor, mas o violento poder do éter era como um cavalo selvagem correndo solto e, com seu enorme alcance, ela só conseguia formar um estado completamente estático ao seu redor, espaço para isolar aquela força aterrorizante. Ela cerrou os dentes por um tempo e, de repente, uma segunda onda de luz branca entrou como uma onda, e o domínio silencioso, concluído às pressas, foi atravessado por um fluxo constante de chamas de alta temperatura, envolvido pelas chamas envolventes e perdeu a consciência. O estrondo aterrorizante e devastador veio há muito tempo. Bum! Bum! A sétima igreja foi arrasada. Fim do capítulo. Capítulo 147. Eu não esperava que o verdadeiro controlador da livraria na 23 RD Street fosse um deus maligno herege. Mas neste mundo, apenas a lua é o deus real, e os outros são todos deuses falsos vivendo em sonhos. A julgar pela descrição de Chá, o poder deste deus maligno não pode ser subestimado, e deve ser erradicado. A imagem foi cortada, e a imagem de Vanessa curvando a cabeça respeitosamente desapareceu nas ondas de água.
O velho em uma túnica ornamentada de platina desviou o olhar da piscina de água benta à sua frente e se levantou solenemente. O cetro dourado de cerca de 3 metros de comprimento estava preso no chão em sua mão, fazendo um som surdo. Bias Rodinei, o atual Papa da Igreja Dome, é um dos poucos transcendentes de nível divino em Nujin. O cetro em sua mão é o símbolo de seu status de Papa, e os 2 anéis concêntricos dourados decorados no cetro representam os santos gêmeos da luz e da escuridão. As decorações da fase da lua dispostas em sequência no anel representam os 7 apóstolos. A parte superior perfurada pela ponta é a lua cheia completa. O lado direito do anel externo é a lua nova, o primeiro quarto e a lua minguante, a lua escura. O cetro pode usar os poderes de todos os apóstolos e santos. Em outras palavras, esses poderes foram originalmente concedidos pelo Papa e podem ser recuperados a qualquer momento. O velho caminhou em direção ao centro da igreja. Havia uma cavidade circular inclinada no meio da enorme cúpula, e o luar se projetava dela, iluminando o objeto sagrado consagrado na plataforma de pedra no meio, placenta de prata. Há rumores de que é o remanescente após o nascimento da primeira geração de santos, Lua. Além disso, nesta igreja, também há 2 objetos sagrados, o Anel Antigo, e o Filho Adormecido da Lua. Nos nichos ao redor, há esculturas de corpo inteiro de papas de todas as idades, que são solenes e inspiradoras. Catulo precisa construir fé. Rodinei parou pensativamente, seus olhos piscando. Ou seja, o dono da livraria superficial chamada Lindier frequentemente contata várias forças, na verdade, é para cultivar secretamente os crentes, fortalecer-se, esperar o momento certo e estabelecer uma nova seita, e tentar forçar a fundação da igreja através do cérebro da lua sagrada. Ao mesmo tempo, isso mostra que o poder do Deus maligno não é forte o suficiente, então você não pode revelar sua verdadeira identidade, você deve se esconder e hibernar, para não ser descoberto com antecedência e estrangulado no berço. É que ele provavelmente nunca pensou que o emblema sagrado de Vincent se tornaria uma oportunidade para ele ser exposto. Rodinei sorriu levemente, estendeu a mão e acariciou gentilmente a placenta prateada, consagrada na plataforma de pedra, balançou a cabeça e disse: o efeito do primeiro lote de tomada do cérebro sagrado da lua se solidificou, e eles se tornarão os crentes mais fanáticos da lua, sem medo da vida e da morte. Espere um pouco mais, você logo poderá começar a tentar, e logo poderá descer do mundo dos sonhos sem ter medo dos olhos feios do mundo. Os olhos do Papa eram fanáticos e gentis, como se estivesse olhando para seu próprio filho, encarando a estranha placenta prateada. Insignificantemente, o objeto parecido com uma placenta se contorceu. É como uma coisa viva. De repente, Rodinei franziu a testa e virou a cabeça de repente. Através da janela de vidro pintado, havia uma luz fraca piscando do lado de fora. Seu coração pulou uma batida, e uma premonição sinistra surgiu imediatamente. Ele apertou os olhos e viu um raio de luz no fim do horizonte, e um ponto redondo de luz no meio era particularmente deslumbrante, como se o sol tivesse acabado de nascer. Mas agora é claramente meia-noite. Aquela direção. Lembro que é a direção da 7ª paróquia. O que há de errado com Vanessa? Rodinei não tinha terminado de falar quando ouviu um som como ácido forte derretendo. Latido. Seu olhar parou, e ele olhou para a decoração da fase da lua no canto inferior esquerdo do anel interno do cetro. A decoração representando a lua negra está derretendo automaticamente. O metal derreteu em um líquido dourado pesado, pingando gota a gota, antes de pingar, desapareceu sem deixar vestígios como se tivesse sido vaporizado diretamente por alta temperatura. Toda a decoração da lua negra desapareceu em um piscar de olhos. O que aconteceu? A expressão de Rodinei de repente ficou extremamente feia, congelada, chocada e chocada. Esta fase da lua não é apenas um significado simbólico, mas também uma cristalização de poder. Mesmo que Vanessa morra, a autoridade só retornará, não desaparecerá.
Mas a situação atual não representa apenas a morte de Vanessa, mas também representa que o poder do oponente eliminou completamente o poder do apóstolo da Lua Negra no nível das regras. Rodney estendeu a mão e pressionou a mão no entalhe do cetro, e foi imediatamente queimado de volta. Ele olhou para a palma da mão tremendo, a temperatura extremamente alta era apenas a aparência, e o que estava sendo queimado era o poder divino da Lua. Meu senhor, o ataque à sétima diocese é suspeito de ser uma explosão em larga escala causada pelo herege apóstata Vincent. Foi confirmado que todos os 233 padres, incluindo Vanessa, a apóstola da Lua Negra, foram mortos. O resto foi notificado. Todas as paróquias, procuradas no mais alto padrão. Uma bela mulher em um traje branco de freira apareceu silenciosamente no canto da igreja e saudou Rodney. Era Shirley, uma das duas santas. Rodney respirou fundo, olhou para o ferimento na palma da mão e disse, em outras palavras, Vincent fugiu, certo? Shirley abaixou a cabeça ainda mais, sim. Os olhos de Rodney estavam sérios, mas o sorriso em seu rosto era gentil. Eu me lembro, este é um bom menino, e ele tem um bom relacionamento com seu padre Batista. Ah, a propósito, tenho uma impressão daquele velho padre, Renai, que mora na 7ª paróquia. Igreja, certo? Deixe Vanille ir até lá e oferecer condolências. O 6º apóstolo, o Eileen Mumbach, é o controlador da Inquisição, com a autoridade Inquisição. Se Vincent entrou em pânico e não foi até o velho padre, então o use como uma ameaça. Se Vincent foi procurá-lo, então ele seria pego. Shirley assentiu, deu um passo para trás e desapareceu. Finalmente aqui. Vincent correu cambaleando, ofegante, quase bateu na porta e escorregou, deixando um rastro de sangue. Sua imagem atual é extremamente embaraçosa, seu rosto e corpo estão cobertos de feridas chamuscadas, seus olhos se transformaram em buracos de sangue, o sangue está constantemente fluindo e o manto do padre está em farrapos. O poder do Código Sagrado do Sol não apenas achatou toda a 7ª paróquia, mas também acendeu e expeliu todo o seu poder divino lunar original, e também transformou seu corpo em algo desconhecido, mas não há dúvida de que, antes que ele pudesse encontrar o resultado de sua exploração, ele primeiro teve que suportar a dor severa de todo o seu corpo entrando em colapso. Depois de escapar da 7ª igreja, sua primeira reação foi que a igreja definitivamente selaria todas as áreas e então emitiria uma prisão procurada. Agora que ele estava gravemente ferido, ele não tinha como escapar para a livraria, que era muito longe. Ele não tinha para onde ir, exceto um lugar. Vincent levantou a cabeça e havia uma placa de Igreja da Caridade acima da porta de madeira. Esta é uma pequena igreja abobadada localizada em uma área pobre. Há apenas um velho padre e 2 padres. Há poucas pessoas e o lugar é muito pequeno. Foi aqui que ele foi batizado e se juntou à igreja do Domo. Fim do capítulo. Capítulo 148. Vincent cresceu na igreja Domo e passou a infância em um orfanato patrocinado pela igreja. Muitos de seus companheiros mais tarde se tornaram padres que se dedicaram à igreja assim como ele. Quando ele era adolescente, depois de ser batizado e se tornar um padre oficial, ele trabalhou nesta Igreja da Caridade, para ajudar os pobres e viveu uma vida pobre com o velho padre. O nome do velho padre era Terence. Na mente de Vincent, ele era um velho comum, mas grande. Ele tratava os pobres de graça. Mas suas habilidades médicas são excelentes. Embora a igreja René também seja muito pobre, até a igreja em si é uma igreja de madeira extremamente rara, na verdade, é uma cabana de madeira comum, que sofre com vazamentos de chuva e insetos o ano todo. Parece muito dilapidada, e as condições de vida às vezes são ainda piores do que os pobres são ainda piores. Mas Terence não se desanimou com isso, mas frequentemente encorajou os padres que o seguiram. É seu dever como padres ajudar os outros. Sob o olhar da lua, a gratidão dos outros é a melhor recompensa. No entanto, algumas pessoas podem ter sido inspiradas no início, mas com o tempo,
elas gradualmente não conseguiram suportar esse tipo de vida e escolheram se transferir para outra paróquia. Até Vincent é o mesmo, ele já é a criança que segue o velho padre há mais tempo, mas afinal ele tem a capacidade de sair daqui para beneficiar mais fiéis. Vincent foi profundamente influenciado pelo velho padre, então, ao desempenhar suas funções como padre, ele tentava o seu melhor para fazer o seu melhor, o que era completamente diferente de outros colegas que podiam evitar, então ele era profundamente amado pelos fiéis. 7 paróquias são bastante famosas. Se há um lugar no mundo onde Vincent pode se sentir absolutamente à vontade, é apenas esta pequena igreja da caridade. Ele acreditava que talvez o velho padre não acreditasse em si mesmo, mas ele definitivamente se protegeria. Vou embora imediatamente depois de me esconder por uma noite. Não, enquanto meu ferimento sarar o suficiente para não afetar minhas ações, posso ir embora. Não posso machucar o velho padre, mas preciso explicar a ele sobre Sheng Yuenao, para que ele possa ficar vigilante para que não seja controlado. Vincent se apoiou no painel da porta ofegante e pensando, e ouviu gritos e batidas à distância, vozes barulhentas uma após a outra, as luzes de todas as casas foram acesas, as pessoas acordaram uma após a outra, verificaram e perguntaram sobre a situação, e então houve exclamações com o som de passos confusos. Oh! Coração de Vincent afundou. Como padre, ele naturalmente entendeu que esta era uma situação em que a ordem de cerco herética foi emitida, a paróquia foi bloqueada e as pessoas responderam espontaneamente. Essas vozes vieram de vários quilômetros ao redor e podem ser ouvidas claramente em seus ouvidos agora. Vincent imediatamente entendeu que seu corpo estava completamente diferente, e tocou suas órbitas oculares que ainda tinham uma dor severa e sensação de queimação. Embora seu campo de visão estivesse escuro como breu, ele conseguia dizer em qual casa as luzes estavam acesas. Ninguém entende o poder da Igreja do Domo melhor do que ele. E agora, ele está lutando contra tal gigante. Houve um som de destravamento da corrente atrás da porta dos fundos. A lei e a ordem na área da favela são muito pobres, mesmo que não haja nenhuma igreja que valha a pena cobiçar, a porta precisa ser trancada. Crunch. Metade da porta estava aberta, Terence tinha acabado de sair com uma velha túnica de padre, quando viu a figura escura como breu meio deitada perto da porta, ele se assustou. Quem? Vincent. O velho padre pareceu chocado, e reconheceu a criança que ele havia guiado, e então viu o sangue no corpo de Vincent, o ferimento, e os 2 horríveis buracos de sangue em seu rosto quando ele levantou a cabeça. Vincent, o que há de errado com você? Você encontrou uma besta de sonho, um espírito maligno e falhou em eliminar demônios. Ou você encontrou a heresia que desencadeou o bloqueio de toda a diocese. Vincent foi rapidamente apoiado pelo velho padre, levado para a igreja e colocado em um banco. O velho padre tinha uma rica experiência no tratamento de Vincent. Ele pegou o kit médico e começou a limpar rapidamente o ferimento de Vincent e o enfaixou com poder divino. Mas logo, ele descobriu que algo estava errado. Os ferimentos no corpo de Vincent estavam se curando a uma velocidade visível a olho nu. O poder divino apenas acelerou o processo ligeiramente. Os músculos, ossos, carne e sangue se contorceram e cresceram, entrelaçados, formando um efeito visual muito assustador e chocante. E as feridas pretas e queimadas em sua pele rapidamente formaram crostas, endurecendo como terra queimada, e uma tênue luz vermelho-dourada foi emitida das rachaduras por todo o seu corpo, piscando lentamente. Era como se todos os órgãos do seu corpo tivessem ganhado vida e estivessem respirando regularmente. Terence deu 2 passos para trás inconscientemente, derrubou a caixa médica, seus olhos estavam um pouco assustados. Vincent, meu filho, o que diabos está acontecendo? Definitivamente não é assim que um crente na lua deve se parecer. A lua sempre foi escura, silenciosa e profunda, e nunca haverá tal sinal de explosão. Ele pensou no mandado de prisão por heresia que foi gritado lá fora agora, e uma conjectura inacreditável e aterrorizante surgiu em seu coração.
Houve silêncio na pequena igreja, e as pessoas do lado de fora se reuniram espontaneamente e bateram na porta da igreja. Terence destrancou a porta agora mesmo, e agora, enquanto ele fala, as pessoas de fora entrarão correndo. Durante o silêncio, Vincent sentiu o olhar do velho padre. Talvez seja medo, talvez seja decepção. Ele abriu a boca, sentindo a garganta rouca, de repente com medo de falar a verdade. Para o velho padre, todas as boas ações que ele fez em sua vida são devido à sua fé interior. Ele acredita firmemente que a lua traz paz e tranquilidade às pessoas, e também está comprometido em espalhar o evangelho da lua para que as pessoas também acreditem na lua e limpem seus corações dos pecados. Desta forma, o mundo será um lugar melhor. Se o velho padre acreditasse nele, seria o mesmo que negar o significado de tudo o que ele havia feito antes. Desculpe. Vincent saiu da cadeira, ajoelhou-se na frente do velho padre, abaixou a cabeça e disse com dificuldade: eu falhei com suas expectativas, eu traí a lua, o herege apóstata que a igreja quer, sou eu. Terence quase desmaiou, tremendo e rangendo os dentes, olhos zangados e desapontados, respirou fundo algumas vezes, deu um tapa no ombro de Vincent em frustração e disse: então o que você está fazendo aqui? O que você espera que eu encobra seus crimes como eu costumava encobrir suas brincadeiras safadas? Eu acredito na lua. Vincent abaixou a cabeça, deixando o velho padre empurrá-lo. Lembre-se, esta é a última vez. Terence agarrou a gola de Vincent com uma expressão de raiva, como se tivesse envelhecido mais de 10 anos. Quando viu os olhos vazios de Vincent, ele o empurrou para a porta da sala de oração em desânimo. Entre. Esconda-se. Se alguém descobrir, eu o entregarei imediatamente. Vincent sabia há muito tempo que o velho padre o ajudaria, mas ele não conseguia ficar feliz. Ele se virou e disse: estou saindo em breve. Há mais uma coisa que preciso lhe dizer. Riso. A luz escura e sombria brilhou para longe, e um vermelho brilhante cobriu o campo de visão. Os olhos de Vincent congelaram por um momento, sangue espirrou em seu rosto, ainda fumegando, e havia um enorme ferimento em seu peito. O apóstolo Bach da lua minguante flutuava no ar, com uma máscara preta no rosto e olhos frios. A enorme foice preta em sua mão era como uma foice da morte para colher almas, e correntes bloqueavam a casa inteira. A cabeça do velho padre rolou para o canto da parede, lágrimas permaneceram em seus velhos olhos turvos. Fim do capítulo. Capítulo 149. O apóstolo Bach da lua crescente, uma das duas únicas fileiras destrutivas entre os 7 grandes apóstolos, também é o apóstolo mais velho ainda vivo. Mas mais pessoas preferem chamá-lo de Reino da Morte, porque há rumores de que há pelo menos mais de 10.000 almas que morreram sob sua foice, incluindo muitos seres extraordinários. Sem mencionar os inúmeros hereges que foram brutalmente executados indiretamente pela Inquisição, se todas essas pessoas fossem ressuscitadas, seriam o suficiente para encher o país inteiro. Esta é a fonte do nome de Bach. Além disso, ele está vestido com vestes pretas o ano todo, com uma máscara preta como uma caveira e uma enorme foice como arma, como se ele fosse um verdadeiro deus da morte, colhendo vidas silenciosamente, adicionando um pouco de mistério e terror a ele. Bach era um apóstolo extremamente leal. Depois de receber a ordem do Papa, ele imediatamente deixou a Inquisição e correu para a Igreja da Caridade com a eficiência mais rápida. Sua tarefa é apenas 2 requisitos. Primeiro, se Vincent não correr para a igreja, ele capturará Terence como uma ameaça dos apostatas mortos. No segundo caso, não importa se Terence está vivo ou não. Em outras palavras, um padre que quase não é diferente das pessoas comuns é o mesmo que a inexistência aos olhos de Bach. O alvo de seu ataque era apenas Vincent. A única razão para a morte de Terence foi que ele estava parado na frente de Vincent, dentro do alcance da trajetória do ataque. Isso é tudo. Bach levantou a foice, e o poder divino da lua escura era como uma chama negra, enredada na lâmina, e a serpentina cortou o ar, transformando-se em uma lua curva brilhante, mostrando a nitidez da foice.
Ele estava pronto para lançar um segundo ataque sem reservas. Embora soubesse que o primeiro ataque quase cortou Vincent ao meio, e com o nível de flutuação etérica e a força física do oponente, ele só tinha um fôlego restante, mas Bach ainda escolheu agir com cautela para garantir que o oponente fosse completamente eliminado. Bach não é uma pessoa imprudente. Antes de vir, ele já havia analisado a força atual desse apóstata chamado Vincent com base nas informações disponíveis. Embora confiando em uma técnica secreta desconhecida para lançar um golpe destrutivo que arrasou a 7ª paróquia, Vanessa foi infelizmente martirizada e morreu inesperadamente. Mas a nova apóstola da Lua Negra, Vanessa, assumiu o cargo há pouco tempo, e ela tem apenas força de nível de pânico. Além do mais, seu poder, domínio silencioso, é um poder auxiliar completo. Seu próprio poder de combate é muito baixo, e é realmente normal que ela seja morta. E ele poderia dizer que a condição atual de Vincent era muito ruim, o que significava que ele estava sofrendo os efeitos colaterais do uso da técnica secreta. Mesmo que ele possua o poder do nível de destruição, ele é apenas um nível de destruição recém-promovido, promovido à força por meio de técnicas secretas. Para Bach, que também é extremamente forte, mesmo entre os níveis de destruição, ele não é nada a temer. Os pensamentos de Bach não foram expostos, seus olhos por trás da máscara de caveira preta eram indiferentes, e a foice que ele segurava de repente balançou para baixo. A devastação, a morte e a escuridão do poder divino da lua inundaram como uma maré, com uma intenção de matar aterrorizante. Tudo o que tocou foi morto, da raiz, até mesmo o espaço foi desintegrado e distorcido, e de repente apareceu na igreja um buraco negro vazio giratório. Ao mesmo tempo, o poder, julgamento herético, foi ativado, e uma sombra de lua crescente apareceu atrás de Bach. A outra razão importante pela qual o Papa Rodinei enviou o apóstolo da lua crescente aqui, ou seja, o poder de Bach também pertence ao nível de regra, carregando a vontade da lua, mesmo que o oponente também tenha o poder do nível de regra, é o suficiente para contender. Julgamento herético, como o nome sugere, enquanto o poder divino da lua julgar que o oponente não é um crente da lua, enquanto a força for menor que a de Bach, ele será morto instantaneamente no local. A outra parte é apóstata e definitivamente não é um crente na lua. É perfeito usar esse poder para lidar com Vincent. Morra pela luz da lua. Esta é a sua honra. Bach condescendeu e pronunciou a morte de Vincent em voz alta. Neste breve momento, a foice de Bach quase pousou no pescoço de Vincent, mas no momento seguinte, ele viu Vincent lentamente esticar a mão e segurar a lâmina da foice. As mãos de Vincent estavam cobertas de sangue e crostas pretas semelhantes à coca. Neste momento, todos eles entraram em colapso devido à força excessiva, transformando-se em cinzas e voando, revelando a carne e o sangue como magma em ascensão por baixo. A luz vermelho-dourada era extremamente deslumbrante, emitindo calor e calor terríveis. Xixi! A alta temperatura dos dedos de Vincent escaldou uma depressão em forma de palma na foice, e ela derreteu rapidamente, com a borda mostrando uma cor vermelha brilhante queimada. A alta temperatura distorceu o ar ao redor. E o próprio Vincent reacendeu as chamas, uma acesa e outra apagada, e correu em direção a Bach de repente. O que? As pupilas de Bach encolheram, e o calor da foice era extremamente assustador, e o poder estava além da imaginação, mas ele não entrou em pânico, e imediatamente girou a lâmina, tentando cortar a cabeça de Vincent diretamente com a trajetória em forma de arco da foice. Vincent levantou a cabeça, sem se esquivar ou evitar, estendeu a outra mão e de repente a pressionou no rosto de Bach. Clique! A força era tão grande que esmagou diretamente sua máscara. Uma expressão horrorizada apareceu no rosto pálido de Bach, e Vincent, que estava queimando como um fantasma, foi refletido em suas pupilas. Até agora, ele descobriu um fato aterrorizante: seu poder não fez efeito. Você está surpreso? Porque seu poder é inútil. A voz rouca de Vincent soou suavemente, e então ele riu e disse: porque a luz da lua é o brilho do sol.
Bach arregalou os olhos, e toda a sua cognição foi destruída por esta frase. Medo e descrença brotaram em seu coração, fazendo-o tremer por todo o corpo. Ele sentiu uma força extremamente poderosa e ardente entrando em seu corpo da palma de Vincent, como se estivesse jogando um isqueiro em uma pilha de óleo, e o poder divino da lua foi instantaneamente aceso. Foi a lua em que ele acreditava que o matou. Bum! Ah! Chamas violentas saíram loucamente do corpo de Bach e, num piscar de olhos, o buraco negro vazio formado pelo poder condensado da lua em seu corpo e ao redor dele explodiu em um instante. Uma explosão de nível de destruição foi detonada instantaneamente, superando em muito a explosão da sétima igreja em termos de escopo e poder. A bola de luz semelhante a uma estrela se espalhou para fora, e o céu noturno foi iluminado. A estrutura de madeira de toda a igreja rapidamente se transformou em carvão e foi empurrada para a periferia junto com outros destroços, desaparecendo na luz branca. Vincent ficou quieto no centro da igreja, segurando a cabeça do velho padre, que estava gradualmente se transformando em cinzas. Fogo dourado fluiu de seus olhos vazios e caiu no solo gota a gota. Lindier ficou alarmado com o leve tremor do solo. Ele ficou acordado a maior parte da noite, estudando o livro, Dark Ages, A History of the Rise and Fall of Alfred's, que Rude usou sua autoridade para trazer da Society of Truth. Assim que ele estava absorto assistindo, ele sentiu a mesa começar a tremer, e suas pernas começaram a tremer sozinhas. Ele não tinha o hábito de tremer as pernas quando estava lendo, então ele imediatamente percebeu que algo estava errado. A princípio ele pensou que era um terremoto, mas quando ele levantou a cabeça, ele viu uma luz do lado de fora da janela. Ok, Lindier ficou atordoado por um momento, abriu as cortinas, e viu um pequeno pedaço de luz branca brilhante no horizonte da cidade à distância, e houve um som fraco de estrondo. Uma explosão de gás de novo. Fim do capítulo. Capítulo 150. Lindier contraiu o canto da boca, olhando para a cena do lado de fora da janela, inexplicavelmente se sentindo muito culpado. Ele tocou sua consciência e, após confirmar onde estava, murmurou para si mesmo: a distância entre as duas primeiras vezes foi um pouco próxima, e também pode-se dizer que foi por causa do meu leite venenoso. Desta vez, abrangeu pelo menos dezenas de grandes quarteirões. Poderia estar relacionado a mim? Ele ainda se lembrava da última vez que disse: espero que todos melhorem o mais rápido possível, mas depois de uma noite, o gás explodiu do outro lado da rua e se transformou em ruínas. Ele provavelmente não disse palavras tão auspiciosas recentemente. Lindier balançou a cabeça, abaixou as cortinas, desviou o olhar e continuou sentado na mesa. Bem, coisas como explosões de gás são na verdade uma rotina diária para Nu Jin. Nos últimos 3 anos, ele viu relatos de explosões de gás nas notícias quase todos os meses. Essas usinas de gás explodem a cada 3 dias. Gás, mais ou menos como a produção de explosivos. As reclamações são tantas que a especulação da mídia tabloide Nu é ainda mais ultrajante do que isso. Eles até especulam que essas chamadas fábricas de gás são na verdade as fábricas militares secretas do Holy Resources Development Group. E cada explosão é na verdade um teste de uma nova arma. Um pouco mais confiável, é dito que eles entrevistaram secretamente a alta gerência da Holy Resources, e receberam a notícia de que esse gás é na verdade uma nova fonte de energia muito instável encontrada na área urbana baixa, e ainda está em estágio de pesquisa contínua, então acidentes acontecem frequentemente. Existem opiniões diferentes, mas em resumo, a explosão perene de gás também é uma das lendas urbanas populares de Nu Jin. De qualquer forma, se você perguntar aos altos funcionários do governo central sobre esse assunto, você sempre obterá uma resposta: não pergunte, é apenas uma explosão de gás. Os olhos de Lindier caíram sobre os livros sobre a mesa novamente, e ele estendeu a mão para esfregar suavemente as páginas. Ele geralmente ia para a cama cedo a essa hora, mas hoje ele acidentalmente leu o livro e ficou fascinado, e mal percebeu a passagem do tempo.
Se não fosse pelas flutuações produzidas pela explosão de gás que o assustou, ele poderia ter visto o amanhecer em uma respiração. É raro ficar acordado até tarde. Lindy suspirou, então cortou um marcador, fechou o livro e se preparou para dormir. Mas há uma coisa a dizer, este livro escreve a história do reino de Alfredes de uma forma muito detalhada e vívida, e porque é misturado com muitas descrições mágicas como mitos, este livro tem um tipo de mito e história que olha para a China antiga. O sentimento de vínculo é muito tocante. No entanto, como Candela, o último rei de Alfredes, apareceu no livro, seus feitos anteriores foram exatamente os mesmos que ele viu no sonho. Agora Lindy sente que a maior parte do conteúdo escrito no livro é verdade, mas por causa da idade, é impossível verificá-lo. Lindy estava vendo a chegada da Era das Trevas, o Sol e a Lua sendo engolidos juntos, e sentiu uma pequena dúvida em seu coração. Porque agora o Sol e a Lua estão pendurados no céu, bem, não há nada, e não parece ser engolido de forma alguma. Mas ocorreu a ele em um piscar de olhos que o Sol e a Lua aqui também podem simbolizar um certo Deus, e isso pode se referir à morte deles. O Sol está extinto e silencioso, e a Lua tem sua pele roubada por feras selvagens. Esse tipo de descrição ambígua e estranha, há muitas direções possíveis se eu confiar apenas no meu próprio palpite. O chefe Lin sentiu uma grande dor de cabeça e murmurou para si mesmo, Baen também disse que queria me contar a chamada verdade. Se você aprendeu esgrima, não é considerado bom nisso. Você tem que ser um professor para contar. Infelizmente, que buraco. Ele apagou a luz e deitou-se na cama, mas o que é ainda mais complicado é construir um sonho. O rudimento do primeiro sonho foi construído, mas é apenas um espaço completamente escuro e infinito, sem nada, apenas para Lindy andar sozinho. Lindy colocou todo o éter que havia coletado neste sonho, e somente no sonho ele poderia reentrar no estado especial onde ele podia sentir e ver o éter como antes. Caso contrário, o progresso é quase como um caracol. É realmente difícil construir algo infinitamente próximo da realidade em um sonho até que você acredite que é real. Mas hoje, Lindy de repente teve um lampejo de inspiração e pensou em um método que poderia reduzir a dificuldade e tornar a construção do sonho mais fácil. Lindy abriu os olhos novamente e já estava parado na escuridão. Então ele estendeu a mão e pressionou levemente, sentindo que havia pressionado uma superfície plana. Olhando para baixo, havia uma velha mesa de mogno no espaço. Sobre a mesa havia uma pilha de livros um tanto bagunçados, vários planos de aula, um par de óculos, alguns pequenos instrumentos e canetas e um rolo de pergaminho antigo. Lindy levantou o canto da boca, bateu na mesa com os dedos e fez um som, o toque e a textura eram quase os mesmos do real, realmente funciona. Então ele se recostou com grande impulso e foi naturalmente pego pela cadeira que apareceu do nada. Isso tornou sua cadeira de engenharia feita sob medida tão confortável como sempre. Lindy estreitou os olhos e recostou-se ligeiramente. Neste momento, seus pés se tornaram o toque de um piso de madeira. Olhando para cima, o teto familiar apareceu. Abaixando a cabeça, Lindy olhou ao redor. Este lugar se transformou em um escritório cheio de estantes de livros, e o ar está cheio de um cheiro levemente mofado. Não muito longe da mesa, a luz natural brilha através da janela, a poeira está voando nela, e as folhas verdes do sicômoro do lado de fora estão farfalhando. Lindy não tinha dúvidas, agora que ele foi abrir a janela, ele seria capaz de ver trepadeiras cobrindo a parede do lado de fora, e se ele virasse a cabeça para abrir a porta, ele veria um longo corredor com as escadas descendo no final. Em termos de familiaridade, claro, ele está mais familiarizado com sua própria casa, onde viveu por mais de 20 anos antes da viagem no tempo. O primeiro sonho, a construção está completa. Ele podia sentir que não seria muito difícil para ele construir um sonho. Lindy olhou para o pergaminho na mesa, um lampejo de nostalgia brilhou em seus olhos, e de repente ele teve uma ideia: construir um personagem em um sonho. Ele balançou a cabeça, deixando de lado o pensamento que só lhe ocorreu por um segundo.
Ao amanhecer, Moen se levantou para se lavar, então vestiu um avental e começou a cozinhar, e agiu como um despertador humano para acordar o chefe Lin na hora certa. Durante a refeição, Moen deu uma olhada furtiva no rosto de Lin Jie, então enterrou a cabeça em alguns bocados, e então olhou para o rosto de Lin novamente. Então ele e Lin Jie se entreolharam. Moen parou de repente, e então olhou para Lin Jie sem piscar, porque a comida ainda estava em sua boca, suas bochechas estavam inchadas, e ele estava bastante confiante. Lin Jie contraiu os cantos da boca, abaixou os rachis, e perguntou com um sorriso paciente, tem alguma coisa que você queira dizer? Crianças dessa idade sempre querem fazer perguntas difíceis aos pais. Ele entende que neste momento, elas devem ser pacientemente guiadas para passar a adolescência sem problemas. Moen hesitou por um momento, então assentiu e disse, eu quero ser a lua. Sim, assim. O sorriso de Lin Jie era um pouco rígido. Guo Waze, você também quer ser Sailor Moon? Fim do capítulo.